Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Falar que quinta-feira movimentada no Flamengo, hein? Muita coisa acontecendo, proposta para o Fabrício Bruno. A gente tem aqui qual foi a decisão da diretoria do Flamengo em relação à proposta que a gente trouxe em primeira mão aqui no canal Vene Casagrande, do Cruzeiro para ter o zagueiro, 5 milhões de euros por 50%. A diretoria do Flamengo já bateu o martelo e definiu e deu a resposta ao Cruzeiro. Será que o jogador vai deixar o Flamengo, vai fazer igual o Gabigol e vai para o Cruzeiro? A gente vai trazer todos os detalhes. Vou dar um spoilerzinho. O jogador esteve hoje com seu empresário André Cury no CT Ninho do Urubu, mesmo ainda de férias, porque eles só se reapresentam no dia 8 de janeiro e se reuniram com José Boto, novo dirigente do Flamengo. Tem também informação sobre Thiago Maia. Você sabia que o Flamengo não recebeu uma parcela sequer do Internacional na venda do volante Thiago Maia ao Internacional, e ele pode ir para o Santos agora? Como assim? O Flamengo tem que autorizar? Como é que está essa situação? A gente vai trazer essa informação para vocês. E outra em primeira mão que a gente acabou de publicar nas outras redes sociais. Flamengo recebeu proposta por Wesley. Qual foi a decisão? Qual é o valor? De onde veio essa proposta? Outro spoilerzinho. O clube é da Inglaterra. Vamos para as informações? Vou começar falando do Thiago Maia. Vocês vão se recordar que o Flamengo vendeu o Thiago Maia, o volante, para o Internacional no valor de 4 milhões de euros por 50%. E aí o Flamengo manteve 25% e o Lille, time francês, manteve 25%. Ficou acordado que o Internacional pagaria em 10 parcelas ao Flamengo de 400 mil euros. Só que, até hoje, o Flamengo não recebeu uma parcela sequer do Internacional e o Internacional utilizou o jogador durante a temporada inteira. Isso é um bom caso para fair play financeiro, algo que é muito debatido nas redes sociais. Muita gente acaba levantando esse assunto, na minha visão, de uma maneira errada, porque quando fala assim, o Flamengo está contratando muito, tem que ter fair play financeiro. O Palmeiras agora está contratando muito, tem que ter fair play financeiro. Gente, isso não tem nada a ver. São dois clubes extremamente estabilizados financeiramente falando, tal como Fortaleza, tal como outros clubes. O fair play financeiro cabe para esse caso agora, o Thiago Maia, que foi utilizado pelo Internacional, mesmo ele não pagando ao Flamengo. Cabe também ao Corinthians, que utilizou o volante Ranieri durante a temporada inteira e não pagou ao Cuiabá pela compra do Ranieri. Quer dizer, pagou uma parte e outra parte tá devendo. Cabe também para o Atlético Mineiro, que contratou o Davidson, também não pagou ao Cuiabá. Enfim, são exemplos. E nesse caso, o Thiago Maia está muito próximo de deixar o Internacional e partir para o Santos, clube, inclusive, que o revelou. Mas pode isso? E o Flamengo como é que fica? O Flamengo, por ser credor, ele tem que autorizar, porque a proposta do Santos é assumir a dívida do Internacional com o Flamengo e pegar esses 50%. E óbvio que quando assume a dívida, é assumir também os juros e mora. Então não é só 4 milhões de euros, ainda tem o valor de juros ali. E óbvio que quando eu tiver o valor exato, a gente vai citar aqui no canal Vene Casagrande. Mas o que eu sei é o seguinte, o negócio está muito próximo de acontecer, o Flamengo foi consultado e o Flamengo autorizou, desde que receba. E aí o Flamengo tem que ouvir do Santos como seria essa forma de pagamento também, porque até o momento o Flamengo não viu a cor do dinheiro em relação à venda do Thiago Maia ao Internacional. Vamos agora falar de Fabrício Bruno, porque por falar em venda, o Flamengo recebeu uma proposta do Cruzeiro, vocês acompanharam no vídeo anterior, uma baita notícia, repercutiu bastante, muito obrigado a todo mundo aí que deu like no vídeo, que compartilhou o vídeo, 5 milhões de euros por 50%, do zagueiro Fabrício Bruno. 5 milhões de euros dá hoje cerca de 33 milhões de reais por 50%. E eu já vou dar a resposta para você, quer dizer, eu já vou falar para vocês qual foi a resposta do Flamengo, porque o Flamengo já recusou essa proposta, disse não. Ligou para o empresário dele, o André Cury, que a gente trouxe aqui para vocês, que é o novo agente dele, veio para o Rio de Janeiro só para tratar desse assunto, pegou o jogador e foi ao CT para se reunir com o José Boto. Lá nessa reunião, o André Cury e o jogador ouviram que a proposta foi recusada, que o BAP, presidente do Flamengo, não gostou dos valores apresentados. Mas não é questão só do valor, porque na visão da diretoria do Flamengo não faz o menor sentido manter 50% de um jogador que vai completar 29 anos, ainda já agora em fevereiro, e dificilmente terá
poder de revenda futura. Então, teoricamente, para o Flamengo não vale manter um percentual tão alto de um jogador com 29 anos. Isso quer dizer que o Flamengo não vai vender Fabrício Bruno? Não, isso não quer dizer isso. Na verdade, se o Cruzeiro aumentar a oferta, o Flamengo sim pode aceitar. Mas o Flamengo quer quanto? Não tem um valor pré-estabelecido, não tem isso. O Cruzeiro que precisa aumentar essa oferta. Vamos lá, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já conversou com o Fabrício Bruno. Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, já conversou com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno já conversou com alguns jogadores do Cruzeiro. O Fabrício Bruno topa sim o projeto do Cruzeiro. Mas, Vene, como é que topa ir para o Cruzeiro se ele não aceitou a proposta para ir para Premier League? É porque o Cruzeiro, teoricamente, é a casa dele. Ele ficaria perto da família dele. É a terra dele. E lá no Cruzeiro ele seria titular, porque foi isso que ele ouviu do técnico Fernando Diniz. No Flamengo ele não será utilizado e foi isso que ele ouviu do técnico Felipe Luiz. Ele vai ser reserva e o jogador está insatisfeito. A gente pode discutir se a insatisfação dele é certa ou errada, mas de um dia para o outro e literalmente de um jogo para o outro, desde a chegada do Felipe Luiz, ele se tornou reserva. E se tornou reserva para o Léo Ortiz, que tomou o lugar dele, digamos assim, na seleção brasileira. Então, para o jogador, na visão dele, é melhor deixar o Flamengo agora. Essa é a visão do jogador. A diretoria entende também que não seria ruim vender o Fabrício Bruno. Óbvio, não por esse valor, tanto é que recusou. Mas a negociação está em andamento, o jogador ouviu do Cruzeiro que eles devem melhorar a proposta nos próximos dias. Aí, quando o Cruzeiro fizer a nova proposta, obviamente nós vamos noticiar aqui no canal Vene Casagrande. Mas o que eu posso dizer para vocês é isso. O jogador gosta do projeto do Cruzeiro, topa jogar no Cruzeiro, e muita gente relaciona a situação na temporada passada que ele recusou a Premier League. Ele recusou a Premier League primeiro por questões familiares, que a esposa dele na ocasião estava grávida, a gente mencionou isso aqui. E também por conta do salário, porque lá na Premier League, na Inglaterra, o imposto é muito alto, 46% se não me engano. Então, no fim das contas, ele ia acabar recebendo menos do que ele recebe aqui no Flamengo. E no Flamengo, repito para vocês, ele tem um dos maiores salários do atual elenco. Na renovação de contrato dele, da antiga gestão, ele era titular absoluto. E deram um contrato longo para ele, até 2028, com um alto salário de nível atacante que decide jogo. Ah, Vene, o zagueiro não pode receber isso. Gente, eu estou falando o que o mercado paga mais para atacante. Isso não é o Vene Casagrande que está dizendo ou pré-julgando, não é isso. Isso é futebol, é igual atacante. Valor de transferência de atacante é muito maior do que valor de transferência de zagueiro e de goleiro. É isso, faz parte do mercado da bola. Então, hoje, o Fabrício Bruno tem um salário, um dos maiores salários do atual elenco, é reserva, vai ser pouco utilizado com o Felipe Luiz. Por isso, ele topa o projeto do Cruzeiro, que ofereceu provavelmente um bom salário para ele, um contrato longo também, e ele vai ficar perto da família, perto do pai dele, terra natal dele, e vai ser titular com o Fernando Diniz, vai ser aproveitado. E não foi só essa proposta que o Flamengo recusou nessa quinta-feira, dia bastante movimentado lá no Ninho do Urubu. O Aston Villa, da Inglaterra, enviou uma proposta formal, documento assinado, timbrado, ao Flamengo para comprar o lateral direito Wesley. Vou até pegar aqui o valor certinho da proposta para eu não falar besteira, porque eu acabei de divulgar nas outras redes sociais, @Vene Casagrande Twitter, @Vene Casagrande Instagram. O Aston Villa da Inglaterra apresentou oferta para ter o Wesley de 15 milhões de euros, dá cerca de 96 milhões de reais, mas o Fla rejeitou no primeiro momento, nem quis abrir negociação. Eu acho que aí faz total sentido. O Flamengo ia vender o Wesley por 20 milhões de euros, mais bonificações, na época que o Wesley era considerado reserva. Hoje é um dos principais jogadores do Flamengo, com o Felipe Luiz, inclusive é um jogador extremamente importante para o esquema tático do técnico Felipe Luiz. Então não faz o menor sentido você vender o Wesley hoje por 15 milhões de euros. Gente, isso é mixaria. O Flamengo não precisa vender jogador de maneira desesperada. Precisa vender sim, mas não aceitar qualquer proposta que chegue por qualquer jogador atualmente. O Flamengo pode sentar à mesa e negociar e falar, não, por esse valor a gente não vende. Ah, mas a gente quer o jogador. Então paga aquilo que a gente aceita, que a gente
entenda que vale por esse jogador. É o caso do Wesley e é o caso do Fabrício Bruno. São dois exemplos. Um é titular absoluto com o Felipe Luiz hoje e o outro é reserva absoluto com o técnico Felipe Luiz. Não quer dizer que o reserva absoluto o Flamengo vai vender a qualquer preço. Proposta na mesa e o Cruzeiro está disposto a pagar 33 milhões de reais pela contratação de Fabrício Bruno. Demissão no Flamengo, o profissional do PDI está de saída do clube. Fim do calote, o Corinthians vai pagar a parcela atrasada de agosto pela contratação do Mateuzinho. Já vou começar o vídeo falando sobre final de calote. O que acontece é o seguinte, desde agosto, a mensalidade, 8 milhões de reais que o Corinthians tem para pagar ao Flamengo não foi pago, e daí entrou a Brax, que é a empresa garantidora do crédito. É meio que, Corinthians comprou o jogador. Se o Corinthians não pagar, a Brax paga. E aí entrou a Brax na jogada e a Brax sinalizou aí a informação do paparazzo que vai pagar o Flamengo agora nesse mês de janeiro. Então deve pingar aí 8 milhões de reais. Ainda vão ficar faltando mais duas parcelas. Uma parcela de 2 milhões e meio que tem que ser pago nesse ano de 2025, em agosto, e outra parcela de 2 milhões e meio que tem que ser pago em agosto de 2026. O Flamengo já tem uma previsão de cobrar um juro, e a negociação que saiu ali por 13 milhões de reais, talvez ela vá sair por 15 milhões de reais. O Flamengo quer cobrar uns juros pelo atraso, né? Pelo amor de Deus, o cara atrasa, não paga, vai pro mercado, contrata, tira a onda, enfim. Então, desde agosto os caras não pagam, tá? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses atrasado. Agora a Brax, que é a garantidora do negócio, vai pagar a parcela atrasada aí pela contratação do Mateuzinho. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora e vamos falar sobre troca de gramado no Maracanã, que começou hoje, dia 2 de janeiro, já a troca de gramado do Maracanã para a temporada 2025. A previsão é que no dia 25 de janeiro esteja tudo pronto e o Flamengo faça a sua estreia no Maracanã esse ano. Vale lembrar também, para eu poder explicar para a galera, que o Flamengo já estreia no dia 11 ou no dia 12 no Campeonato Carioca, mas vai jogar fora do Rio 4 jogos, um jogo em Natal, outro jogo em Campina Grande, outro jogo em Sergipe e depois o último jogo em São Luís do Maranhão pelo Campeonato Carioca. Por falar em Campeonato Carioca, deixa eu falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o Globo Esporte fez uma lista dos 20 jogadores destaques da competição. E aí pegou mais ou menos um de cada time e falando assim, torcedor, fica de olho. No caso do Flamengo, o GE, ele pegou o Joshua, ele que é sub-17, foi campeão inclusive com o Felipe Luiz jogando no sub-17, é um dos destaques do Flamengo na categoria e daqui a pouco já vai se firmar na categoria sub-20. É um garoto muito bom de bola. Ele que renovou o contrato dele recentemente com o Flamengo e tem uma multa avaliada aí em 448 milhões de reais. Em 2024, ele fez 21 jogos, 21 gols em 31 partidas. Então o moleque é goleador. Mas eu vi esse moleque pequenininho lá no Ninho do Urubu. Eu vi ele, mas miudinho mesmo, sei lá. Tinha 12, 10 anos, assim, miudinho, o moleque já tá um mesarrão, tá grande, tá forte e tá jogando no Mengão e a gente tá torcendo para que ele consiga jogar no 17, jogar agora na copinha que é sub-20, jogar depois no sub-20 e quem sabe a gente consiga ver ele aí também jogando no profissional. Esse é um dos destaques do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa hoje, mas pro Mengão só começa no próximo domingo, dia 5. É a estreia do Flamengo, eu tô ansioso para ver essa molecada jogando. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre demissão no Flamengo, antes de falar sobre essa situação do Fabrício Bruno no Cruzeiro. O negócio é o seguinte, o profissional Hélio, rapaz, o sobrenome dele é difícil, Hélio Fleischauer, eu acho que é assim que se fala, ele era coordenador do PDI, Programa de Desenvolvimento e Inteligência do Flamengo. Ele está saindo do Flamengo e voltando para o Serrano. Ele era diretor no Serrano e agora ele volta para ser chefe mesmo do departamento de futebol por lá. Ele ficou no Flamengo por 2 anos e 7 meses e está de saída para o Serrano. Antigamente, esse cargo, né, de Programa de Desenvolvimento e Inteligência era Gilberto que tomava conta. E uma situação interessante, esse programa de desenvolvimento e inteligência, ele é só na base, tá? Ele vai do sub-15
ao sub-20 e ele tá deixando de trabalhar na base do Flamengo para trabalhar no futebol completo lá do Serrano. Muita boa sorte na sua vida, na sua carreira, tudo de bom para você aí na sua caminhada. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de Fabrício Bruno no Cruzeiro, uma notícia que saiu hoje, já no começo da tarde, que o Cruzeiro estaria disposto a pagar 5 milhões de euros por Fabrício Bruno. Flazoeiro, o jogador já está vendido, a proposta já foi aceita? Não, é um desejo do Cruzeiro em apresentar essa proposta ao Flamengo e contar com o jogador no ano que vem. Vou explicar para vocês qual é a real situação. O negócio é o seguinte, no ano passado, o West Ham quis comprar o Fabrício Bruno, se não me engano, por 15 milhões de euros. O Flamengo aceitou, o jogador não aceitou a proposta do West Ham. Depois veio o Rennes, oferecendo 11 milhões de euros. O jogador aceitou e daí o Flamengo não aceitou a proposta da equipe francesa. E agora tem a situação do Cruzeiro. Só que nesse intervalo, do meio do ano passado para o começo desse ano, o Fabrício Bruno perdeu espaço, porque o Léo Ortiz, com a chegada do Fabrício Bruno, é o titular na posição. O jogador perdeu espaço, é óbvio que sem espaço ele pode estar insatisfeito e pode estar querendo sair do Flamengo, isso é natural no futebol, isso é normal, acontece normalmente no futebol e isso pode facilitar a saída do jogador. Porém, eu acho que o Flamengo deve chamar o Cruzeiro e não facilitar a saída. O Cruzeiro quer pagar 5 milhões de euros, 33 milhões de reais por 50% do atleta. E aí é basicamente o seguinte, o Flamengo fica com 50%, só que o Fabrício Bruno já vai completar 29 anos. Então assim, não é um jogador que a gente pensa que o Cruzeiro vai conseguir vender ele muito mais caro ali na frente. É um jogador que já tem 29 anos, então assim, não é uma situação fácil de negociação, apesar de ser 50%. Eu acho que o Flamengo deve chamar o Cruzeiro e deve tentar aumentar aí esse valor. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Você venderia Fabrício Bruno por 33 milhões de reais para o Cruzeiro? Você liberaria o atacante? Você fortaleceria ali um adversário direto, não vou chamar de rival, mas um adversário direto na Copa do Brasil, um adversário direto no Campeonato Brasileiro? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário ele é muito importante para todos nós. Tanto o dono do Cruzeiro, Pedrinho Lourenço, como também o técnico Fernando Diniz, a informação é que já conversaram e já aprovaram a contratação do zagueiro rubro-negro. Vai depender de todas essas situações aí do Flamengo, principalmente aceitar a proposta do Cruzeiro na negociação com o jogador. Vamos esperar para ver como é que vai ficar, vamos esperar para ver se realmente o Cruzeiro vai comprar o jogador, se realmente o Cruzeiro vai chegar com a proposta e se o jogador também vai aceitar a proposta do Cruzeiro, né? Porque chegou a do West Ham e ele não aceitou por questões salariais. É claro, o Cruzeiro foi a base do jogador, o jogador foi revelado no Cruzeiro, tem uma história lá na equipe mineira que pode facilitar também a volta dele para Belo Horizonte. Bom, gente, o time secundário, eu posso dizer assim, do Flamengo, volta a treinar hoje no Ninho do Urubu, já se preparando para a primeira partida do Campeonato Carioca, dia 12. O Flamengo enfrenta o Boa Vista em Aracaju. A equipe principal se apresenta no próximo dia 8, quarta-feira que vem, e no dia 10, na sexta-feira, viaja para os Estados Unidos, Gainesville, onde o Flamengo vai fazer a pré-temporada e tem um amistoso ali contra o São Paulo no dia 19 de janeiro.